Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. A pandemia de Covid-19. Média móvel diária de mortes por Covid-19 no Brasil. Jornalismo por trás das máscaras. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Ferdinando. Eu sou Alessandra Oki. E eu sou Tamires Fernandes. Somos alunas do 8º termo de jornalismo da Escola de Comunicação e Estratégias Digitais da Universidade do Oeste Paulista, UNOeste. E a partir de agora você ouve mais um episódio do podcast Jornalismo por trás das máscaras. Um programa que aborda as experiências e adaptações vividas pelos jornalistas prudentinos durante a pandemia da Covid-19. E a nossa entrevistada de hoje é a jornalista Cauane Barros. Ela atuou como repórter na TV Fronteira de Presidente Prudente. No início da pandemia, exerceu sua função de maneira presencial e, em seguida, precisou se adaptar ao home office. Olá, Cauane, seja muito bem-vinda. Oi, meninas, eu que agradeço mais uma vez, poder participar desse trabalho. E espero contribuir um pouquinho com a minha experiência, nessa etapa tão importante da vida de vocês. Cauane, conta pra gente um pouquinho sobre a sua formação, sua trajetória profissional, por favor. Bom, eu entrei na faculdade, na UNOeste mesmo, em 2010. Na época ainda era tronco comum, então a gente fazia 2 anos, junto com os alunos de publicidade, e depois cada um escolhia a sua área. Eu sempre quis o jornalismo. Antes, de entrar na faculdade de jornalismo, eu fiz 1 ano e meio de enfermagem, aí tranquei e vim para a área do jornalismo. Então, assim, eu já entrei na faculdade decidida. Depois, eu me formei em 2013. Nesse período de faculdade, eu fiz, como eu morava em rancharia, então eu não conseguia fazer estágio durante a semana. Então, eu fiz estágio praticamente só em rádio. Aí eu vim aos finais de semana para cá e participei muito de programas em debate esportivo, porque é a área que eu gosto. Eu sempre gostei, de jornalismo esportivo. E aí, atuei nessa questão de estágio em rádio, em programas esportivos. Aí, depois me formei em 2013. Fiquei quase 1 ano sem exercer. Eu era funcionária pública, eu trabalhava no município, na prefeitura, em Anhumas, que é onde eu moro hoje. E quando foi no final de 2014, eu fiquei sabendo de uma oportunidade no Globo Esporte, no site do Globo Esporte aqui da TV Fronteira. Aí eu fiz o teste, depois de 1 ano de formada, e consegui a vaga. Aí exonerei do meu cargo na prefeitura e vim atuar, como jornalista. Aí fiquei por volta, mais ou menos de 1 ano e pouquinho, atuando como repórter web, somente do site. E depois comecei a cobrir uma licença de jornalista, de uma apresentadora, cobrir férias, e acabei ficando na TV. Mas, a princípio eu entrei como repórter web. Aí depois fui pra TV e me apaixonei, porque eu nunca tinha tido a experiência, E acabei dando certo e fiquei atuando na TV Fronteira. Por quanto tempo você trabalhou na TV Fronteira? Olha, eu entrei em 2014, quase 8 anos. Uhum. E como foi para você exercer esse papel de jornalista durante o início da pandemia? Olha, não só para mim, como acho que para todos os jornalistas e todos os profissionais que ficaram trabalhando, nesse período, a gente fala que nós podemos nos considerar como linha de frente também, porque a gente tinha que estar ali, em ambientes que estavam mais expostos, porque a gente precisava levar a notícia, E foi muito a gente ficou com aquele receio, aquele medo, porque todo mundo foi pego de surpresa e não tinha o que fazer. A gente era fundamental para estar levando a notícia, para estar falando a respeito, dessa doença que surgiu, porque como o pessoal de casa iria se informar? Então, o nosso papel foi fundamental. Ao mesmo tempo que foi desafiador, que dá aquele sentimento de orgulho, também é claro que a gente tinha medo. Eu falo por mim porque
agora ela tem 3 anos, mas na época, em 2020, a minha primeira filha tinha 1 ano e pouco. Então eu saía de casa já pensando, né, poxa, não tem o que fazer, a gente vai se expor, a gente vai ter que estar em ambiente de saúde. Então a minha maior preocupação era a minha família, né, meu esposo, a minha filhinha, então a gente ficava naquele receio, né, então se cuidando o tempo todo. No início, não era obrigatório o uso de máscara, né, em todos os locais, mas mesmo assim a gente tinha que ter todo aquele cuidado. Então foi bem desafiador, porque ao mesmo tempo que você precisava informar, que você tinha que estar ali apurando a notícia e levando, você também tinha que lembrar, poxa, eu tenho que me cuidar, porque, né, em casa eu tenho a minha filha, eu chegava, nem tocava, eu já ia direto pro banheiro para poder tirar a roupa, tomar banho, até a gente poder, né, saber realmente com o que a gente estava lidando. Então, no começo, teve muito medo, assim, na minha parte, né, em relação a isso. Uhum. E como que ficou, assim, o cenário dentro da emissora? Teve mudança de função, né? Você mesmo permaneceu como repórter, mudou sua função, como que ficou? Olha, no início, a TV, ela sempre prezou pela nossa segurança, né? Então, assim, eles sempre pensando a questão de como nós, né, o pessoal da externa, que a gente fala, né, quem trabalha na rua, reportagem, né, de TV na rua, enfim, como nós da externa, a gente ficava mais exposto, então teve um período quando, né, realmente que a gente começou a ver que era uma coisa assim, era perigoso em si, tudo, né, o contágio era rápido. Então, assim, a gente que trabalhava ficava mais exposto, a gente chegava, não podia entrar na redação. Então, offs, tudo que a gente tinha que gravar, a gente podia gravar apenas com Cinegra. Então, a gente gravava dentro do carro, para a gente evitar o contato com o pessoal interno. Porque eles ficavam ali, então não estavam tão expostos. Agora, a gente, como ia para ambiente de saúde, tinha o contato, porque você tem que fazer o famoso falar povo, então você conversava com pessoas que você não sabia, né, se ela poderia ter algum sintoma no início. Então o que mudou a princípio, falando em relação à minha função, foi isso. A gente, né, ficava só mais na parte, assim, tinha os ambientes que criaram pra gente, aí colocaram computadores na entrada, na recepção da TV, pra gente poder estar fechando o texto quando não dava pelo celular e evitando o contato interno. Eu trabalhei 2020 inteiro, que foi o pico da pandemia, né? Quando começou, explodiu aqui e veio com tudo. Eu trabalhei o ano inteiro de 2020 e até abril de 2021. Que daí eu descobri, né, que eu estava grávida da minha segunda filha e veio logo em seguida a lei do governo federal que afastando, né, as gestantes do trabalho. Então eu fui para home office. Mas o ano de 2020, que eu considero que foi mesmo, né, o pico, eu atuei o ano inteirinho. Cauane, diga pra gente, como você se adaptou ao trabalho remoto? Olha, eu falo assim que foi uma experiência, pra mim, até que foi boa, porque a minha primeira gestação, eu trabalhei até o 7º mês. Parei porque a médica me afastou, que eu tive que fazer repouso, senão tinha continuado. Então, assim, eu meio que não curti muito, porque a nossa vida, né, a vida de jornalista e a minha função em si, a gente não para. Então, você viaja, você tá o tempo todo na rua, então, assim, eu não curti muito. Então, por esse lado, né, o lado pessoal, pra mim foi bom, porque daí eu trabalhava em casa mais tranquila, eu não tava exposta, né? Eu pude curtir mais, ficar mais tranquila em relação à minha outra filha. Mas a questão da mudança de função, por mais que eu já tinha atuado, né, como eu fui para home office, eu trabalhei um período como repórter novamente do Globo Esporte e depois eu também atuei no G1, que é o outro portal que tem na TV Fronteira. Então, por mais que eu já tinha exercido aquela função, era totalmente diferente, porque assim, as linguagens são diferentes, né? Na internet você tem que ter um texto, o texto tem que ser mais elaborado, a linguagem, você não pode falar muito assim de forma coloquial, até a questão de verbo é diferente do texto, né, da TV, então eu tive que reaprender, escrever novamente para a web. Então, assim, eu tive que me adaptar novamente, porque eu já estava na função de repórter de TV há anos,
Então, aí eu tive que voltar a lembrar como fazer, né, um texto para a web. Mas eu gostei porque eu atuei de novo um pouquinho no esporte, que é uma coisa que eu sempre amei. Então, assim, foi adaptação novamente, mas foi gostoso, foi bem bacana. É claro que dava saudade da TV, porque eu falo que a TV, repórter de TV, você tá o tempo inteiro na rua, o tempo todo em contato. E é muito gostoso você conhecer pessoas, você ouvir histórias. Então eu senti um pouquinho por isso, porque eu ficava em casa trabalhando sozinha, eu e o computador e um celular. E não tinha aquele contato que é o que a gente gosta, né? Você contando essa história, a Letícia vai ficar um pouquinho mais com vontade de ser repórter, né? Sim. Você quer ser repórter de TV? Eu quero TV. É gostoso. Eu falo assim, eu falo que é uma experiência muito bacana, porque no meu caso, por exemplo, quando eu comecei, eu morava em Rancharia, eu não conhecia muito a região. Então, assim, hoje eu conheço praticamente todas as cidades aqui da nossa região, lugares que eu nunca tinha ido. Por exemplo, Epitácio, que é lindo, eu nunca tinha ido. Conheci através do trabalho e essa questão do contato mesmo, sabe? De você cada dia estar ali encontrando uma pessoa diferente. Com certeza você vai gostar, certeza. Cauane, o jornal precisou fazer adaptações jornalísticas? Se sim, quais foram elas? Sim, eu vou falar então assim a respeito do que a gente viveu aqui na TV Fronteira, né? Como eu disse, o primeiro passo, né, que fizeram a gente da externa, a gente já não tinha o contato direto com o pessoal ali do ambiente interno, né? Que nem os apresentadores, produtores, editores, a gente já evitava esse contato. Os cuidados que a gente teve, né? Começou a questão da máscara, aí a gente era a nossa amiga ali todos os dias, a gente sempre estava levando a questão de trocas, álcool, né, nas viaturas, que a gente fala que são os carros, também. Aí a questão de falar povo, né, que é a gente entrevistar o pessoal na rua, né, sem estar marcado. A gente teve uma época que a gente ainda fazia, aí depois começou já a evitar um pouco, né, pedir dos produtores, tentar marcar um personagem ao invés de colocar a gente para ir atrás, né, de alguém na rua, para evitar um pouco esse contato, né, da questão de você não saber aonde a pessoa está. Que mais que a gente teve que se adaptar? Questão de estrutura, assim. Foi a questão de evitar, quando a entrevista, né, a gente tinha que ir até a casa da pessoa, a gente evitava entrar, né, na época tinha alguns quadros, por exemplo, tinha o Receita de Família, a gente deixou de fazer, aí começou a fazer entre a gente, porque a gente gravava, né, na nossa casa mesmo, com o celular, para estar evitando, né, ir até a casa da pessoa, até mesmo, não só pensando, poxa, será que essa pessoa às vezes tem algum sintoma? Não, a gente mesmo, porque a gente estava exposto. Então a gente vai levar o risco para casa, né, do telespectador. Então isso também a TV, né, modificou por um tempo, ficou só a gente. Até recentemente, né, a gente não estava indo na casa do entrevistado. A gente poderia até ir, só que fazia na parte de fora, para estar evitando o contato. Então, assim, foram algumas mudanças nesse período da pandemia, né, mais intenso, que a gente viveu, eu como repórter, né, da TV. Então, foram essas adaptações que a gente teve. Ambiente de saúde, a gente já teve um período que não entrava, a gente só fazia na frente do local, né, para não estar se expondo ainda mais. O que eu vivi, né, questão de adaptação, foi mais ou menos isso, né. Agora os outros assim, o pessoal mais interno, teve a questão do aumento de cuidados, mas como não ficavam tão expostos assim, né, que eles ficavam mais lá dentro, então acho que foi, entre aspas, assim, teve menos, eles não tiveram tanto que se adaptar, né, com essas novas mudanças, assim. Mais questão do uso de máscara, interno, a gente não podia mesmo de ficar de máscara o tempo inteiro, norma da empresa. Então foram adaptações que todo mundo, né, teve que passar. Teve muitos funcionários que foram afastados? Olha, na TV, nesse período, assim, sempre tinha casos suspeitos, assim, né? Então, uma vez ou outra tinha com algum sintoma, então já afastava. Aí, foi até bom você perguntar, porque eu lembro, a gente da externa sempre trabalhou, quando começou a pandemia,
São várias, na época, eram 8 equipes. Então, tirando a equipe de Dracena, que sempre trabalhava junto, a gente rodava, a gente costuma falar que rodava, né? Então, cada semana era com um cinegrafista. Quando começou a pandemia, né, fixou a dupla. Então, eu trabalhava sempre com o mesmo cinegrafista, pra gente, né, evitar o máximo de contato com, assim, né, evitar de correr risco. Então, por exemplo, se o repórter tinha um sintoma, afastava, e daí o cinegrafista também já, né, porque teve o contato. E na época, sintomas eram frequentes, porque, um nariz escorrendo, uma garganta. Então, até você fazer o teste, que na época demorava um pouquinho mais, e confirmar ou não, então já afastava. Mas questão de doenças, assim, teve alguns casos, mas que eu me lembro não tantos, assim. A gente conseguiu lidar bem, né, com esse período. E graças a Deus, muitos funcionários, assim, contaminados, a gente não chegou a ter, como a gente já viu em outras emissoras, né, que teve, às vezes, até que fechar a emissora por conta de surto, o jornal, começar a passar jornal de outra praça, de outra região, porque não tinha como produzir, porque estava fechado. Graças a Deus, aqui a gente não enfrentou isso. Sim. Falando agora, né, das adaptações, assim, as tecnologias, elas foram grandes aliadas, né, durante esse período. Foi possível realizar entrevistas, transmissões, né. Você acredita que no pós-pandemia essas práticas do uso da tecnologia serão mantidas? Com certeza. Eu acho, assim, que esse período serviu para a gente se reinventar, não só no jornalismo, né, acho que em todas as profissões. De alguma forma, os profissionais tiveram que se reinventar, né. E no nosso meio, a tecnologia sempre foi aliado, né? E nesse período, a gente viu muito. Até agora a gente vê a questão de entrevistas, né? Online. Então, essa questão da tecnologia, como sempre, eu acho que ajuda e vai manter. Porque você consegue agregar valor no seu trabalho, né? Por exemplo, eu preciso de um pesquisador, mas é de fora. Então, eu consigo entrevistá-lo por meio, né, agora da internet, desses aplicativos. Então, com certeza, veio para somar. Vai, com certeza, enriquecer ainda mais, né, o jornalismo. Matérias, né, serão enriquecidas. Eu acho que a tecnologia, nesse fator, né, da pandemia, com certeza vai permanecer. Eu acho que muitas coisas permanecerão, né, depois desse pós. A gente ainda vive um pouco esse período, graças a Deus, com menor intensidade, mas eu acho que o que veio para agregar não vai sair, vai continuar e a gente vai cada vez mais se modernizar e agregar ao trabalho jornalístico. E para finalizar, você acredita que o jornalismo passou a ser mais valorizado durante esse período? Olha, eu creio que pela maioria das pessoas, sim. Eu acho que a gente pôde mostrar nesse período que o jornalista, a imprensa, ela é fundamental na nossa sociedade. Porque foi um inimigo invisível, né, que até então a gente ouvia lá na China. A gente já ficava, nossa, né, o que está acontecendo? De repente, estava aqui. E aí, né, o pessoal, todo mundo com medo, receio, e se não existisse a informação correta, claro, né, aquela informação apurada, né, trabalhada, que realmente busca a verdade. E a dona de casa, né, a gente tinha que ficar em casa. E o pessoal que estava em casa, como que a gente ia poder saber como enfrentar? Então, eu creio que nesse período, a gente, pela maioria das pessoas, a gente teve um pouquinho mais de valorização. Viu o papel fundamental que é a imprensa quando feita, né, quando o jornalismo é feito da forma correta. Eu, pela minha, assim, meu lado pessoal, né, contando a minha experiência, a gente enfrentou da minoria, né, algumas partes de ofensas. Graças a Deus eu não passei por questão física, mas ofensas eu ouvia na rua, entendeu? Porque algumas pessoas, elas meio que confundiam o nosso papel, o nosso trabalho, porque a emissora tal contra o governo tal. E não via que a gente ali era apenas o profissional querendo trabalhar. Então, por uma minoria, a gente enfrentou muito, sabe, esse bloqueio, essa hostilidade.
Mas eu creio que a maioria da sociedade percebeu que o papel do jornalista é fundamental e sempre vai ser, porque o jornalista de verdade, ele busca a verdade, trazer a transparência. E a gente lutou para isso nesse período e eu creio que a gente conseguiu levar o nosso trabalho e o que tinha que ser passado de uma forma correta. Por isso eu creio que a gente foi valorizado, sim. Kawane, a gente agradece a sua presença, obrigada por aceitar nosso convite, compartilhar um pouquinho aqui da sua experiência, de como foi atuar, durante a pandemia. Você ouviu mais um episódio de Jornalismo por Trás das Máscaras, com apresentação e edição de conteúdo de Alessandra Ock, Letícia Ferdinando e Tamires Fernandes. Esse produto é a peça prática do trabalho de conclusão de curso intitulado Produção de Podcast, Adaptações do Jornalismo em Presidente Prudente durante a Pandemia. Essa produção contou com a edição eletrônica do auxiliar técnico em laboratório de rádio, Adriano Batista. A orientação e a supervisão foi da professora doutora Maria Luísa Hoffmann. Obrigada pela audiência, um beijo e até a próxima. Este episódio foi gravado no dia 22 de agosto de 2022.